Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um gigante, a população brasileira. A gente vai fazer uma verdadeira viagem pelos dados para descobrir os segredos do nosso povo, que, olha, está mudando mais rápido do que a gente imagina. Então fiquem ligados, porque o que a gente vai ver aqui é super interessante. Para a gente começar, eu já vou largar uma pergunta que dá um nó na cabeça. Quantos Brasis será que existem dentro do nosso Brasil? Parece meio esquisito perguntar isso, né? Mas vamos pensar juntos. O jeito que as pessoas vivem lá no sul é igualzinho ao do norte? E a cultura, a comida, é tudo a mesma coisa? Pois é exatamente isso que a gente vai começar a investigar. E por falar em gigante, olhem só esse número aqui. Em 2017, o Brasil era o 6º país mais populoso do mundo inteiro. É muita gente, né? Mas a pergunta que fica é, onde é que mora toda essa turma? Será que está todo mundo bem espalhadinho pelo mapa? Vamos ver. Então, nossa primeira parada nessa viagem é para entender exatamente isso, onde a população brasileira vive. E olha, já vou dar um spoiler, essa distribuição não é nada igual. Vamos descobrir o porquê agora mesmo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a população do Brasil é super mal distribuída. Pensa assim, é como uma festa em que, em vez de todo mundo se espalhar pelo salão, a galera toda se junta num cantinho só, sabe? E o resto do lugar fica quase vazio. É mais ou menos essa a imagem do nosso país. E este gráfico aqui mostra isso perfeitamente. Dê uma olhada na diferença absurda entre a população do Sudeste e a do Norte. Mas por que será que isso acontece? A explicação principal é que o Sudeste foi a região onde as indústrias e, claro, os empregos se concentraram lá atrás e isso acabou atraindo gente do país inteiro. E essa concentração não é só por região, não. A maior parte dos brasileiros, mas a grande maioria mesmo, não vive no campo, vive nas cidades. O Brasil de hoje é, sem dúvida, um país urbano. Olha só esse número que impressionante, mais de 175 milhões de pessoas. É muita gente compartilhando a vida na cidade. Isso significa que a maioria de nós lida com as mesmas coisas no dia a dia. O trânsito, a busca por uma boa escola, as opções de lazer, tudo aquilo que faz parte da rotina urbana. Beleza, agora que a gente já sabe onde a maior parte da população mora, a pergunta é: quem são os brasileiros? Vamos dar uma olhada nesse retrato da nossa imensa diversidade. Essa frase aqui, define o Brasil perfeitamente. Uma mistura gigantesca de culturas, de gente, e toda essa diversidade é o resultado da história do nosso país, da mistura dos povos indígenas originários com os europeus, os africanos e tantos outros povos que vieram para cá. E para entender essa mistura na prática, esse dado é incrível. Quase metade da população brasileira se autodeclara parda. Esse é o termo que o IBGE usa para classificar as pessoas que são fruto dessa mistura de etnias. Isso aí mostra, preto no branco, como a miscigenação está no nosso DNA. E se a gente for dividir por gênero, o resultado é este. Tem um pouquinho mais de mulheres do que de homens no Brasil. As mulheres representam 52% da população, enquanto os homens são 48%. Certo. Agora a gente chega na mudança talvez mais importante de todas, aquela que vai definir o futuro do Brasil. A nossa população está envelhecendo. A resposta para essa pergunta é um sonoro sim. O Brasil não só está envelhecendo, como está envelhecendo muito rápido. Pensa na aceleração de um carro esportivo, sabe? É mais ou menos essa a velocidade da nossa mudança. Mas, por que isso está acontecendo? Basicamente, é a combinação de dois fatores. Primeiro, as mulheres estão tendo bem menos filhos do que antigamente. E segundo, as pessoas estão vivendo muito mais. Quando a gente junta essas duas coisas, o resultado é matemático. Menos jovens nascendo e o número de idosos aumentando cada vez mais. E para a gente conseguir enxergar essa mudança de um jeito bem claro, existe uma ferramenta chamada pirâmide etária. É como se fosse um raio-x da população, que mostra direitinho quantos homens e mulheres existem em cada faixa de idade. E o que acontece é que a pirâmide do Brasil está mudando completamente de formato. A base dela, que é onde ficam as crianças e os jovens, está ficando cada vez mais estreita. Já o topo, onde ficam os idosos, está alargando. A nossa pirâmide está quase virando um retângulo. Aquela ideia de que o Brasil é um país jovem já ficou para trás. Tá, mas e daí que a população está envelhecendo? O que isso muda na prática? Bom, muda tudo e traz desafios enormes para o futuro do nosso país. Os dois maiores problemas são estes aqui. Primeiro, a previdência, ou seja, a aposentadoria. O sistema funciona com a turma mais jovem trabalhando para pagar a aposentadoria dos mais velhos.
Se tem menos gente jovem entrando no mercado e mais gente idosa para receber, essa conta simplesmente não fecha. E segundo, a saúde. Pessoas mais velhas naturalmente precisam de mais cuidados médicos e o sistema de saúde tem que estar preparado para isso. Ufa! Então, para a gente fechar e amarrar tudo que foi visto, a população do Brasil é mal distribuída pelo território, vive principalmente nas cidades, tem uma diversidade cultural incrível e está envelhecendo bem rápido. Guardaram tudo? Então vamos para um pequeno teste para ver quem prestou atenção. Primeira pergunta: qual região do Brasil tem a maior parte da população? Tic-tac, tic-tac, é a região sudeste. Próxima: a maioria da população brasileira vive na zona urbana ou na zona rural? Tic-tac, tic-tac, na zona urbana. Perfeito. Terceira: qual é o termo que o IBGE usa para pessoas de etnias misturadas e que são quase metade do país? Tic-tac, tic-tac, é o termo pardo. Quarta pergunta: a base da nossa pirâmide etária está aumentando ou diminuindo? Tic-tac, tic-tac, está diminuindo. E para fechar, me diga um dos dois grandes desafios que o envelhecimento da população vai trazer para o nosso futuro. Tic-tac, tic-tac, os desafios para a previdência social ou para o sistema de saúde. E aí, todo mundo foi bem no teste? Agora, para encerrar, fica uma última pergunta para ser respondida aqui nos comentários. Na opinião de cada um, qual é o maior desafio que o Brasil vai enfrentar com uma população mais velha? Deixem as ideias e perguntas aqui embaixo, vamos ler tudo. E claro, se essa análise ajudou a entender um pouco mais sobre o nosso país, não esquece de deixar aquele like, seguir o canal e ativar o sininho para não perder os próximos papos. A gente se vê!